Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com mais um estudo da lição da Escola Sabatina, nesta quarta-feira, 25 de junho. A lição tem por título O Secamento do Eufrates. A lição nos conta que Nitócris, uma antiga rainha babilônica, havia criado obras de terra ao longo do rio para desenvolvê-lo, permitindo que as equipes trabalhassem de maneira mais confortável. Ela fez ali aquele desvio para que as equipes trabalhassem de maneira mais tranquila, desviando ali o rio para um pântano, permitindo com que aqueles homens que trabalhavam ali trabalhassem de maneira mais confortável. Ciro, ao perceber isso, ele teve também a ideia de que poderia fazer a mesma coisa, secando o Eufrates o suficiente para que pudesse marchar confortavelmente com as suas tropas sob o muro. Uma vez dentro dos muros da cidade, ele encontrou os muros defensivos que seguiam o rio pela cidade desprotegido, e a cidade foi tomada em uma única noite. Então, queridos, em uma única noite só, uma única noite, talvez aquelas pessoas em meio à bebedeira, em meio àquelas festas, aquelas orgias, ninguém se deu conta de que a cidade estava sendo invadida. E numa noite só, Ciro liquidou toda a Babilônia. E aqui o autor ele faz uma relação em Apocalipse 16, versículo 12. Ele faz uma aplicação ao que fez Ciro. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Apocalipse 16, versículo 12. Aqui nos diz o seguinte: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então aqui o autor ele faz uma aplicação ao que Ciro fez, desviando aquele rio para que ele pudesse marchar com as suas tropas. E ao explicar como discernir os sinais dos tempos, Jesus advertiu aos seus discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Aqui Jesus ele nos faz um alerta ao contar essa história lá em Mateus capítulo 24, quando ele falava sobre a volta, a sua segunda vinda, e ele faz essa comparação. Quantos de nós, se soubéssemos que a nossa casa, ou ao andarmos pelas ruas, fôssemos assaltados, quantos de nós não nos prepararíamos? Assim é a volta de Jesus. Ele virá como um ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora. Somente Deus, o Pai Todo-Poderoso, este sabe o dia e a hora exata que Jesus virá. Porém, eu e você, meros mortais, não sabemos. E nós devemos nos preparar para que quando Jesus vier, eu e você estejamos preparados. Assim será a volta de Jesus. Aqui nós vemos que, assim como na queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco. Eu e você, nós temos um vasto acervo de material, além da Bíblia Sagrada. Nós temos o Espírito de Profecia, nós temos livros, lições de escola sabatina que nos ensinam, que nos mostram que Jesus virá a segunda vez. Então nós não temos desculpa para dar. Jesus deixou tudo isso bem claro em suas palavras. O mundo não será pego de surpresa, apenas porque ignora o que Deus previu. Ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse que aconteceria. Essa será a surpresa. Mas nenhum ser humano terá o direito de dizer: eu não sabia, porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que somente quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em toda a nação, só assim virá o fim. Então não vai ter desculpa para ninguém. Todos nós sabemos, todos nós, em dados momentos, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não frequente uma igreja, certamente você já ouviu falar de Jesus, e você já ouviu falar que ele virá a segunda vez. Então, queridos, nós não seremos pegos de surpresa.
no que diz respeito à questão do preparo. É claro que a volta de Jesus será uma surpresa, porque nós não sabemos o dia, mas em relação ao preparo, eu e você podemos nos preparar diariamente, entregando a nossa vida a Jesus, confessando os nossos pecados para Ele, pois Ele é o único que pode nos salvar e nos perdoar de todos os pecados. Esta é a lição desta quarta-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para que feche os seus olhos e juntos façamos uma oração. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos concedido até o presente momento. Abençoe os nossos ouvintes e telespectadores, em nome de Jesus. Amém.